Formação ou informação? O que te prepara melhor para ser um tarólogo, né? O que te deixa ainda mais preparado para ser um tarólogo confiante? Muita gente, na verdade, confunde essas duas coisas. E eu acho, né, ao longo desses anos que eu tenho instruído, lecionado com o tarô, eu percebo que isso é um ponto cabal, né? É um ponto grande de conflito do aluno, né? O aluno, muitas vezes, a pessoa que está estudando tarô, né? Na verdade, tarô a gente vai estudar para sempre, tá? Eu sempre me considerei um eterno aluno de tarô, mas eu faço o meu movimento para ser também um professor, eu faço também o meu movimento para ser um profissional de excelência. Então, assim, isso não tira o eterno aprendiz que existe em mim. E também não deveria tirar o teu. Então, assim, você deve buscar o conhecimento sempre. Mas o que eu percebo, né, ao longo desses anos aí que eu tenho instruído com tarô, e agora, né, também nos meios digitais, que eu percebo isso em grande escala. Muita gente confunde, sim, informação e formação. Informação, né, é uma coisa que hoje, né, faz parte do nosso mundo, como ele se configurou nos últimos anos. A tecnologia, né, as mídias sociais, a internet, tudo isso privilegia hoje a informação. E, de certo modo, diminui ou prejudica a formação. Por que isso? Porque a gente tem, né, na verdade, eu vou já trazer para vocês as definições de cada um desses conceitos. Mas, na verdade, a formação e a informação, elas são fundamentais para qualquer aprendiz, para qualquer profissional que busca se aprofundar, se melhorar e se estabelecer no mercado, né? Não dá para você ficar sem isso. Agora, as pessoas querem apenas com informação se sentirem formadas, se sentirem preparadas. Então, vamos lá. O que eu noto? As pessoas querem se tornar prontas, preparadas, apenas com informação de carta. Só que, na hora que você está atendendo, na hora que você começou a atender, né, o que acontece? Você tem que receber uma pessoa, você tem que agendar uma pessoa, você tem que ter um mínimo de cortesia, você tem que saber promover teu trabalho para que tenha mais do que uma pessoa, você precisa saber como se comportar. Tem consulente legal, tem consulente chato, tem consulente falante, tem consulente calado, tem consulente entregue, confiante e otimista, tem cliente desconfiado e chato e pessimista. Tem gente repetitiva, que você fala 20 vezes a mesma coisa e ela não saca, ela não entende. Percebe que não dá só para estudar carta para ser tarólogo? É aqui que está o meu ponto. Só que a gente tem há 300 anos, quando eu digo 300 anos, não é figura de linguagem. Eu estou usando 300 anos porque é o que temos de tarô de 300 anos para cá. Só existe gente falando de carta. E só falar de carta é informação. É informação sobre cartas. Porque a formação é outra coisa. O que acontece? A gente tem que entender que informação é inútil na mão de uma pessoa sem competência para usá-la. Vou dar exemplos. Deixa eu primeiro definir o que é informação. Eu trouxe aqui algumas definições, né, do dicionário, né? E a informação, né, é isso que a gente entende como algo tão importante, tão maravilhoso, né? Porque, gente, eu me formei em comunicação, então, assim, a gente trabalhava com a matéria-prima, informação o tempo todo. Então, assim, né, quando eu estava lá na faculdade de comunicação, eu me formei na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, e, assim, a ECA inteira produzia, assim, uma quantidade de informação imensa. De várias áreas do conhecimento, a gente estudava a informação, fosse digital, fosse televisiva, fosse de rádio, fosse escrita, né? E assim, a informação, de um tempo para cá, ela passou a ficar fast food.
né? Porque informação é uma notícia, é um conhecimento, é algo que você sabe, né? Então, por exemplo, eu te pergunto assim, né? Quanto tá o dólar hoje? Aí você diz, tá mais ou menos X reais, né? Rumo ao Hexa. Aí o que acontece? Isso é uma informação. O rumo ao Hexa é uma crítica sobre essa informação. Ou seja, para que eu diga que o rumo ao Hexa é uma crítica, eu tenho que ter outras tantas informações para dizer isso. E ainda de maneira irônica. Quando eu digo que o dólar está rumo ao Hexa, eu estou sendo irônico. Por quê? Porque eu estou analisando outras informações que eu tenho a respeito do dólar, a respeito da economia, a respeito de política, a respeito também do poder de compra, o quanto isso me impacta, né? Como indivíduo. Então, olha quanto de informação é necessário para fazer uma boa piada de canto de boca, né? Irônica. Então, informação por si só é estéril. Beleza, porque você poderia perguntar, vamos dizer assim, quanto é que está o preço do iene para comprar um dólar? O que acontece? Quando você entende o preço do iene, deixa eu jogar aqui no Google, o iene japonês e o dólar. Olha, gente, um iene japonês hoje está a 0,0096 de dólar americano. Tá aí eu com isso. Isso é uma informação totalmente solta no ar. Eu não faço a menor ideia, gente. Como eu falo japonês, então me olha essa ainda, eu fiz japonês, eu falo japonês. Dei 7 anos da minha vida japonês. Mas o que eu sei sobre o iene? Eu sei desenhar o kanji de iene, né? O ien, né? E aí, o que acontece? Mas eu não faço ideia de como esteja a economia japonesa. Eu não faço ideia de como está o mercado americano em relação ao Japão e o Japão em relação aos Estados Unidos. Para mim, essa informação de que um iene japonês é igual a 0,0096 dólar não serve de absolutamente nada, porque não faz contexto. Eu não tenho um contexto para analisar isso ou para fazer um juízo de valor. Não dá nem para jogar a minha piada do rumo ao Hexa, porque me falta o quê? Outras informações. Aí, gente, vamos pegar esse exemplo e vamos jogar pro tarô. Eu te digo que... Deixa eu pegar uma carta aqui aleatória. Saiu o Papa. Peguei, beleza. Papa, eu te digo que o Papa é o Senhor da Verdade. E aí você não sabe nada de tarô, você não sabe que Papa, você não sabe que o Papa é pop, você não sabe disso. Você não sabe que isso é uma carta de tarô, ou você até sabe, mas... né, aparece o nome aqui estranho, né? Elefante, não, é hierofante. O que acontece? Se eu digo que o cara é o dono da verdade e você, por exemplo, não tem outras conexões, você não vai nunca entender por que o Papa, além de pop, é o dono da verdade. Essa informação para você, ela vai ficar, vagando no espaço, igual um astronauta. Igual o nosso iene, que você, a partir de hoje, já sabe quanto é que tá o iene e o dólar, né? 0,0096. E aí, né, o tema da nossa live é formação e informação, né? Porque tá faltando aqui, né? Coisa mais no Insta. Mas é o quê? Formação e informação. Do que você precisa para ser um bom tarólogo? Qual que é o problema de só estudar a carta? Você só tem informação solta no ar. Solta e totalmente desprendida do que? De contexto. Muito bem, chegamos aqui, entendemos esse primeiro ponto. Informação. Mas dá para você fazer alguma coisa sem informações? Não. Imagina o seguinte, quando você está lá no seu feed do Instagram, você tem 500 informações. Por que a gente não faz nada com elas? Porque elas não têm contexto. Uma hora é alguém mostrando... que tá tomando um Starbucks, outra hora é alguém mostrando que tá fazendo aniversário, outra hora é alguém mostrando, né? No meu caso, né? Tem muita gente que tira tarô, então outra gente tirando tarô. Depois é alguém, né? Querendo mostrar que tá comemorando alguma coisa, mas na verdade ela tá querendo mostrar o novo Botox. Então, assim... a gente vai pegando um monte de informação. Mas o máximo que a gente consegue fazer com isso é dar um like, colocar um coração.
Por quê? Porque você não tem, aquilo não faz contexto. Você só achou legal. Então, você colocar um coraçãozinho é você achar legal aquilo que foi a que aquela pessoa fez. Se você entende de alguma coisa, se você entende sobre aquilo ou conhece a pessoa, aí você comenta. O comentário, ele parte de um ponto de que você tenha outras informações que deseja dividir com aquela pessoa que dividiu aquele post. Olha como é complexo. Agora, olha, Tami, é verdade, Tami. Eu vou olhando às vezes. Aí o que acontece? Aí você percebe o seguinte, que, por exemplo, o hater é um burro. O hater chega do nada, não te quer, não te gosta e fala a primeira informação que ele tem, e geralmente de maneira agressiva. Mas a gente pega a informação dele e joga na lata do lixo, direto para a fossa da internet, que é o delete. Entendeu? É o Ctrl Alt Del da minha geração. Entendeu? Então, assim, eu adorava usar o Ctrl Alt Del. Agora as coisas são modernas, é só arrastar para o lado e apagar. Ou seja, até o botão de delete evolui. E a pessoa hater não. Entendeu? Ou seja, a gente precisa entender que informação é um poder. Beleza. Na mão de gente inteligente. Na mão de quem é habilidoso. Na mão de quem tá o quê? Consciente. Se não, é burrice. Se não, você é só a rádio relógio, aquela rádio propaganda, né? Eu gosto muito de um livro da Clarice, né? Que, na verdade, dos livros da Clarice é o meu favorito, que é A Hora da Estrela. E A Hora da Estrela, né? Tem a Macabeia. Não sei se alguém aqui conhece esse livro, mas eu acho, assim, um escândalo. E eu sou apaixonada desde que eu li A Hora da Estrela pela primeira vez na minha vida. Eu era adolescente. E, assim, eu já li esse livro umas 500 vezes e eu continuo amando. E vou amar para sempre. E o que acontece, né? Tem a Rádio Relógio. E a Macabeia, que era totalmente desconexa da vida, totalmente desconexa de tudo, ela não tinha informação, né? Aí ela ouvia dizer lá na Rádio Relógio, né? Informações. Aí, assim, ela ouvia falar sobre os pregos, né? Aí ela ouvia uma propaganda sobre furadeiras. Aí ela, que não tinha conteúdo nenhum, quando ela fazia o encontro dela lá com o crush dela, porque até a Macabeia tinha um Gerald, só que o Gerald dela era aquele homem war, né? Era o Gerald bem nada a ver. E aí, o que acontece, né? Ela não tinha o que falar, ela falava assim, eu adoro parafuso, eu adoro furadeira, entendeu? Martelo. Porque era a única informação que ela tinha lá da Rádio Relógio, que era a propaganda da rádio que ela ouvia. Então, muita gente joga tarô assim. Por que muita gente joga tarô assim? Porque as pessoas não têm conhecimento de mundo, as pessoas não têm pensamento crítico, não têm habilidade interpessoal, não sabem lidar com as pessoas, não sabem olhar o mundo, entender a vida. Não seja macabeia como tarólogo. Apesar de que a macabeia, no final, ela entende, né? Porque é a hora da estrela. Então, gente, dei spoiler, mas é isso. Ou seja, tem muita gente que tem um monte de informação sobre tarô na cabeça, mas não aplica. Aí depois se frustra porque não consegue atender, porque não consegue se sentir seguro, porque não consegue se sentir pronto, preparado. Mas é evidente. Não é da noite para o dia. Não é rápido assim. Não é fácil assim. Não é lendo tudo sobre carta que vai te deixar um tarólogo, que vai te preparar como tarólogo. O que vai te preparar como tarólogo? A formação. E é parte da formação a informação. É parte da formação a informação. Então, informação é tijolo. Só que um tijolo mal colocado ou um tijolo jogado vira barro. Percebe? Vou aqui trazer a definição de formação, segundo o Google. Formação é um ato de formar ou constituir. Criação, constituição, composição,
construção, olha o tijolo aqui, produção, elaboração, desenvolvimento, geração, uma disposição ordenada, uma disposição, um posicionamento, uma organização, ordem, ordenação, distribuição, estruturação, arranjo e arrumação. Ou seja, a formação é ela que te constrói, é ela que te cimenta para que você seja um tarólogo. E é isso que muita gente não entende. Que você precisa sim aprender sobre pessoas, aprender sobre cartas, aprender sobre métodos, aprender sobre como lidar com clientes. Pensa comigo. Uma loja, né? Quem é empreendedor, quem é empresário, tem uma visão melhor disso. Mas quem é empresário, por exemplo, se só faz o que sabe fazer, morre de fome. Por exemplo, né? Vou citar meu exemplo, né? Eu fui muito tempo empresário no ramo de doces, né? Por ser confeiteiro. Quanto melhor o meu doce, pior eram as minhas vendas. Mas por quê? Porque eu não sabia fazer venda. Eu não sabia cobrar, eu não sabia promover trabalho. Mas lá, minha cozinha é linda e maravilhosa. Meu departamento de vendas lá era o caos. Mas por quê? Porque eu só sabia cozinhar doce. Foi aí que eu fui procurar formação, né, de empreendedorismo. E aí, quando você entende isso, você percebe que você vai lá para o curso de final de semana de tarô, e aí você ouve lá a ladainha que eu digo, né? Que vai dar a carta 1 a 22, né? Se tiver arcano menor, você tá com sorte. Aí, beleza. Aí você vai ler lá todos os arcanos. Terminou o dia, terminou o final de semana, já é a hora do Faustão. Me diga, o que você vai fazer com aquele monte de informação? Aquilo fica vagando na tua cabeça. Geralmente você tem que, eu já percebi assim que desses cursos não chega a ser 10% dos alunos que pegam aquilo e vão virar tarólogos que atendem. A maioria pega o tarô e fala assim, ainda preciso fazer outro, eu preciso fazer outro, eu preciso fazer outro, eu preciso fazer outro. Por exemplo, eu tenho tanta aversão desse negócio de que você coloca uma pessoa num lugar e ela sai com a sensação de que não aprendeu, mas ela sai com a sensação de que ela tem que aprender fazendo outra coisa ainda, é o próximo. Eu tenho tanto asco dessa sensação, porque eu já passei muito por isso, né? Uma pessoa que gosta de estudar, quando ela chega nos lugares, a primeira coisa, você compra o 1 para te venderem o 2. Aí, beleza. Eu pensei assim, né? Cara, quando eu fizer o Tarólogos da Manhã, e quando eu fiz o Tarólogos da Manhã, que levou um ano inteiro para produzir tudo, né? Eu falei assim, cara, eu quero que seja o curso definitivo. O programa definitivo de treinamento. Porque eu não suporto esse negócio de te colocarem, fazer esse para te vender outro. Ai, que desonestidade. Ai, mas isso é marketing, ok. Mas beleza, faz um marketing decente. Então, o Tarólogos do Amanhã é um curso, por exemplo, é um programa, né, que te informa. Mas não porque eu seja o melhor ser do mundo, a melhor pessoa do mundo. Não, porque eu tenho, no mínimo, caráter. E o meu caráter não me permite fazer uma coisa pela metade. Quando você vai lá e faz o curso de final de semana, e na segunda-feira você só tem você e o seu tarô e a sua apostilinha, o que acontece? Você tá, Deus dará. Você não está formado. Você está informado apenas. Você não está formado. Uma das bases de formação, falei aqui, é a experiência de atendimento. É ler para as pessoas. É jogar, é acertar, é errar, é fazer interpretação psicodélica, é fazer interpretação tudo a ver, é fazer interpretação nada a ver. Isso é uma das bases da formação. Então, meus queridos, não se cobrem, não se martirizem se vocês já estudaram tarô muitas vezes e não conseguem transpor isso para virar um atendimento. Porque você só está informado e você não sabe, você não sabia que isso era, na verdade, informação e não uma formação. Percebe? A informação, ela é tijolo. Mas se você não sabe fazer um muro, você jamais vai ter uma casa pronta. É a mesma relação. É a mesma conexão. É a mesma coisa. Ou seja, formação é tijolo a tijolo. Formação é você, sim, viver a experiência de atendimento no mundo do tarô, né?
Formação é você pegar a carta e entender aquela carta, ler sobre aquela carta, pega essa informação e vai viver a vida lá fora. Peguei aqui o Papa. Quantos papas você conhece na sua vida? Né? Quantos papas? Pessoas que você ouve e você traz para a tua vida aquilo que ela diz. Pode ser, por exemplo, uma vez eu tava pensando, né? Tem revista que é papa. Tem muita gente que gosta, por exemplo, de ler, sei lá, Super Interessante, né? Quando eu era adolescente, eu lia Super Interessante todo mês. E aí, para mim, a Super Interessante era o Papa. Era um papa, porque aquilo ali me nutria. Eu acreditava. Se a Super Interessante dissesse que a Terra era reta, era plana, era igual um pires, eu acreditaria, porque para mim eu acreditava sem questionar. Papa, qual é o papa que tem na sua vida? Às vezes o papa da tua vida é o grande conselheiro da sua vida. Pode ser teu marido, às vezes é teu pai, às vezes é um amigo. Quantos amigos nossos não são papa na nossa vida? A gente ouve, agradece pela existência deles, a gente acredita neles. Tem muita gente que na nossa vida é papa. A minha pergunta para você é: para os seus amigos, por exemplo, pessoas que você ouve, se aconselha e está sempre ali contando com elas, né? Qual é a relação do devoto para o Papa? É a do respeito. Você respeita esses amigos? Você os honra? Você segue o que eles te dizem? Porque tem muita gente que tem um bom amigo, um Papa na vida, mas nunca ouve o Papa. Mas está sempre pedindo conselho. Então, isso é uma forma de desrespeitar o seu Papa. Não desrespeite aquele que te orienta, né? Percebe que só da gente pensar isso, você já sacou que eu tenho formação com o assunto Hierofante Papa? Que é muito mais do que eu decorar que Papa, é pop. Então, quando você tem formação com tarô, você encontra aquele arcano em qualquer lugar. Você vê aquilo em qualquer instância. Você vê aquilo em qualquer movimento. Por quê? Porque o tarô é um grande código de conduta. Se você segue o que o teu tarô te diz, você entende que o teu tarô pode ser um papa para você. Olha outro exemplo. Mas, se você não segue, se você não aceita, se você nunca pratica, você desrespeita o seu papa, o seu líder espiritual, né, digamos assim. Isto é formação. Mas mesmo o erro é parte da formação. Insistir no erro é que é a burrice, né? E algo tão forte no mundo do tarô, né? E no mundo do Papa, desse arcano, né? A ignorância está no Papa. Se a sabedoria está no Papa, a ignorância também. E é só você perceber, as pessoas mais ignorantes costumam ser também as mais arrogantes. Tá tudo no Papa. Porque, na verdade, o ignorante, ele não sabe, mas ele acredita naquilo que ele não sabe. Ou ele pega, igual a Macabeia, alguma informação e toma como verdade. Ou eu, né, quando era adolescente lá, e pegava a Veja como a grande verdade, a Folha, ou qualquer outro meio de comunicação, a Globo e tudo mais. Quando a gente cresce da comunicação, por exemplo, você percebe que os meios de comunicação são feitos por pessoas. E pessoas que também têm os seus vieses, né? Os seus interesses, as suas ideologias. Não existe informação totalmente desprovida de interesse. O que é importante? É você entender que formação é erro e acerto. Formação é tentativa e erro. Formação é você olhar a vida. No caso do tarô, é você ver o jogo de tarô que é a tua vida hoje. Jogar tarô não é só jogar carta. Quando você está no campo de batalha da sua vida, quando você está vivendo uma dificuldade na tua vida, quando você briga com seu crush, quando você briga com seu amado, e você entende que você pode destruir aquilo ou reconstruir aquilo, você está jogando tarô. E você está jogando tarô da sua vida. E é aqui que existe a formação. Então, para formar bem no tarô, para você estar pronto, você precisa viver a experiência da informação primeira. Tudo é informação. Depois, você olha para dentro e faz... E o que saiu de ti daquilo? Lá no Tarô do Amanhã, por exemplo, eu peço para os meninos, né, a cada módulo, fazerem um resumo e postar esse resumo na comunidade da classe. Por que eu faço aquilo?
Porque o que eu digo é informação. Tá lá na aula gravada. O que eles escrevem, dizem, é o que eles absorveram. E quando eles postam, o outro, que é o outro coleguinha que está fazendo a mesma coisa, posta o dele também, eles trocam informações e formações. Depois a gente vai para um outro movimento, a dúvida. Vamos ouvir as dúvidas. A dúvida é algo que provoca outra... Na verdade, em essência, um tira-dúvida deve gerar mais dúvidas do que certezas. Porque uma dúvida é uma hidra. Quando você corta uma cabeça, ela nasce duas no lugar. E é da natureza da dúvida isso. Quanto mais você tira as dúvidas, é natural que mais dúvidas você tenha. Porque mais profundo tem sido a tua busca. O aluno, quando ele não tem muita dúvida, ou não tem dúvida nem mais, ele está zerado lá, ele não está entrando no universo, ele está se bastando com aquilo. Então é necessária a dúvida. Então, só que tem muita gente que não entende isso. E aí fala, eu tô com dúvida, não entendi nada, e é igual a não tô pronto nunca. Tem gente que paralisa com a dúvida, quando na verdade a dúvida é o espírito investigativo. Então, formação é você jogar tarô, inclusive com dúvida. Muita gente espera ter a certeza absoluta das informações para jogar tarô. E aí eu digo, vai com dúvida mesmo, vai com dificuldade mesmo, mas não pare. Parar é o pecado. Não tentar é que é o pecado. Achar que não é capaz é que é o pecado. Porque o primeiro passo, meus queridos, é a informação. A formação é campo de batalha. A informação é luz. Ilumina. Traz uma nova sacada. Traz uma nova ideia. Traz um novo ponto. A formação é luta. É guerra. É desafio. E é ali que está exatamente a prova de que você aprendeu aquela informação. Então, muita gente se questiona, eu não estou pronto, eu não sei ler tarô, eu não me sinto seguro. Mas por quê? Porque está cheio de informação e pouco de formação. Quando você está se formando, quando você está se estruturando como tarólogo, você sabe quais são as cartas que você tem dificuldade. Ou vocês acham que eu também não tenho as minhas? Sempre tive e sempre as terei. A diferença é que, quando eu tinha 20 anos, a carta que eu tinha dúvida eram umas. Hoje, talvez sejam outras. Amanhã, no final da minha vida, talvez sejam outras. Por que isso? Porque o que eu penso sobre... Talvez, vou pegar um exemplo. O que eu penso sobre 6 de copas hoje, aos meus 35, talvez mude com a minha vivência e aos 70 eu pense diferente. E talvez, se eu for otimista, eu acredite em reconciliações. Se eu me tornar um velho casmurro, amargo, talvez eu não acredite que ninguém faça algo por alguém sem o interesse por trás. E aí eu duvide desses 6 de copas. Não acreditem em quem diz que cada carta significa cada coisa. Acredite no que você enxerga em cada carta, porque aquilo vem direto do teu coração e da tua experiência de vida. Uma carta não tem significado até começar o jogo. Lembrem-se disso. Então, informação é saber que aquela carta pode ser aquilo. Formação é estar disposto a ouvir a carta quando ela quiser falar com você. Ponto. Percebem a diferença? Ai, meu Deus do céu. Prof, eu devia ter dito que eu tinha trazido a garrafa do café para a mesa. Não só a xícara.
Meus queridos, formação não é feita da noite para o dia. Formação também não precisa ser a vida inteira. Porque quando você está sempre em formação, você também nunca pode gerar, né, movimento. Então, não esperem, né, aquela sensação de que agora tá tudo certo. Esse dia não deve chegar. Esse dia, quando chegar, deve te levar a procurar outras coisas. Quando você começa a se formar como tarólogo, o primeiro curso de final de semana que você faz, ele é, na verdade, o primeiro degrau de uma escada. Não significa dizer que aquilo não valeu a pena. Pelo contrário, eu sou a primeira pessoa a dizer: respeitem todos os professores que vocês tiveram. Respeitem todos os professores que já deram aula de qualquer assunto para você. Mas, em especial, respeite e ame e honre todos os professores de tarô que você teve. Cada um deu o que tinha. Cada um deu o que tinha. E isso mostra que uns têm mais, outros têm menos. Mas o verdadeiro generoso é aquele que dá sem avarezas. Então, alguns dão aquilo que tem e dão inteiro. Depois, na sua formação, você vai buscando outras, entendendo outras coisas maiores, percebendo de maneira mais profunda, né? Mas tudo aquilo te ajudou a formar o tarólogo que é você. Aí eu te digo, e na consulta? Você informa ou você forma? Ahá, não esperavam que eu colocasse essa pergunta também para o consulente. Um jogo de tarô informa. Quem se forma é o consulente. O jogo de tarô é um momento de informação. Quem faz uso dessa informação para formar uma vida melhor é o consulente. É evidente. Não dá tempo em uma hora de você formar um indivíduo para ter uma vida perfeita. Isso seria presunção da nossa parte. O que a gente faz em atendimento é procurar informar da melhor maneira possível aquela pessoa. Só que diferente do feed do Instagram, do Facebook, que é muito às vezes mais do mesmo, o jogo de tarô, ele informa para a pessoa aquilo que ela, ao saber, não pode mais ignorar. Vou repetir. O jogo de tarô informa para o consulente a informação que ela, a partir daquele instante, não pode mais ignorar. É uma verdade que explode na frente da pessoa. É uma verdade que explode na frente do indivíduo. E ele não pode mais viver da mesma maneira sabendo daquilo. Esta é a boa jogada de tarô. Porque aí você gera um incômodo tão grande dentro do indivíduo, dentro do ser, de busca de libertação pessoal, de libertação do indivíduo para uma vida melhor, que ele sai de lá disposto a mudar para sempre de vida. E aí ele vai procurar a sua formação. Aí ele vai buscar a sua formação. Por isso que eu falo que leitura, né? Leitura de tarô não é um processo de terapia. Por quê? Pode ser revelador, mas a terapia, ou seja, a pessoa se curar de algo, demanda uma formação dela, um tempo dela. Não vai ser em uma hora. Então eu digo, você faz atendimentos, deixe que os terapeutas façam as terapias. Porque eles vão precisar de um tratamento, de uma frequência, de X vezes por semana, por mês, sei lá. Isso é uma formação de processos da pessoa. Mas lá no jogo você diz para ela, procure ajuda.
procure ajuda psicológica, procure ajuda psiquiátrica. O jogo vai apontar. Ou seja, o jogo informa a necessidade de uma terapia. Percebe? Outra coisa, o jogo informa algo, né? A Marisa falou assim, né? A pessoa deixa de ser ignorante e precisa ter atitude. Exatamente. Um bom jogo de tarô é aquele que faz a pessoa falar assim: é assim que você tem que ver a cara do seu consulente. A pessoa tem que sair assim com o pé tremendo de ansiedade para mudar, porque ela não pode mais ignorar aquela verdade. Isso é informação bem colocada, que é diferente das que a gente vê nas mídias sociais, que é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. A informação da internet, de modo geral, ela mais te aliena do que te torna consciente. Verdade seja dita. Então, o que acontece? Quando você pega... Aí a pessoa ela estava lá olhando o feed dela, ela estava olhando o WhatsApp dela, enquanto te espera ser atendido. Aí ela ficou sabendo que a fulana comprou um cachorrinho novo, adotou um cachorrinho novo, ela ficou sabendo ali nos feed que a outra agora está fazendo aniversário, ela ficou fazendo. Aí termina o tempo de espera, ela vai ser atendida. Ela vai ouvir as informações da vida dela, que ela nem ela mesma ignora quando olha para o espelho. Você acha que isso não é profundo na vida do ser humano? Você acha que isso não é absolutamente forte, transformador na vida da pessoa? Pois é. Então, gente, tarô, jogo de tarô é conversa de qualidade. Jogo de tarô é a conversa da vida. Você deve entender que é melhor do que conversar com o melhor amigo, né? Porque o melhor amigo, muitas vezes, ele te ama. E aí ele dá uma aliviada nas coisas. Ou ele dá uma predileção por você, né? É verdade, amiga. É verdade. É isso mesmo, amiga. Aí você tá lá, morta de errada. E aí o amigo, é verdade, vai lá, amiga. Porque ele te ama, né? O tarólogo não faz isso. O tarólogo te pergunta o que você não quer se perguntar. O tarólogo informa para você aquilo que você quer ignorar. E nós fazemos isso com amor. Porque a gente não usa nosso conhecimento, a sabedoria do tarô, a informação que a gente tira do tarô para machucar ninguém. A gente faz isso como? A gente faz isso amorosamente para que a pessoa, dentro das suas capacidades, dentro das suas percepções, né? E nível de consciência e profundidade sobre sua vida, né? É capaz de absorver. Então, isso é por amor, não conivência. E aí, o que acontece? Você fala para a pessoa o que ela quer ignorar, mas com o quê? Com compromisso, com ética, com sigilo. Por isso que eu falo tanto da gente guardar para sempre as coisas que a gente vê em leitura. Isso é parte do processo de formação, né? Um tarólogo, ele é um baú de histórias, é um baú de segredos. Um tarólogo, ele tem de todas as histórias milhares de referências. E nem por isso ele usa isso na vida dele em seu benefício. Ele não usa o que sabe do outro, as informações que tem do outro para tirar vantagens. Porque ele é bem informado. Ele sabe que essas informações não lhe pertencem. Sua formação sabe que aquilo que ele vê em atendimento é experiência adquirida com a arte de jogar carta, mas não em informações para ele usar a seu favor, em seu benefício, para manipular ou melhorar a sua posição na vida em relação ao outro. É a formação que te dá essa consciência. É a formação que te dá essa sacada. Jogo de tarô é informação. Mas qual é a informação que você quer dar para o seu consulente? Que tipo de informação você quer dar para o seu consulente? Mais do mesmo? Mais do que ele já sabe? Mais do que ele já conhece? Ou aquilo que ele precisa? Aquilo que faz a diferença realmente?
aquilo que vai falar com ele, aquilo que vai transformá-lo. A formação, essa que a gente busca para se sentir pronto, meus caros colegas tarólogos, vai acontecer todo dia. Todo dia que você estiver jogando na sua vida, todos os dias que você estiver atendendo na sua vida, você está formando sua conduta como tarólogo. E todos os dias, isso vai fazer com que você aprenda, reflita, melhore-se, ampare-se em uma filosofia que é tua, né? Isso vai te fazer nunca errar? Jamais. Você vai errar muito, você vai errar bastante, você vai errar, seja a conduta, seja a interpretação, seja a forma de passar a informação para as pessoas no atendimento, seja o ritmo do atendimento, você vai falar muito de uma coisa e pouco de outra, que a pessoa também precisava, você vai errar em várias coisas, mas é só a formação que vai te levar a se sentir preparado para lidar com isso. Não espere estar formado para atender tarô. Não espere estar pronto para ler tarô. Informe-se bem sobre o tarô e forme-se todos os dias 1%. Um passinho de cada dia, um passo todo dia, 1% todo dia. E aí sim, quando você menos perceber, né, você já está lá fazendo um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho, fazendo um bom atendimento. Né? Tua formação continua para sempre. Buscar novas informações também. E isso é o que faz você. O que você precisa para ser um bom tarólogo? Informação de qualidade e formação de qualidade. As duas coisas. Construir isso é trabalho do indivíduo. Construir isso é trabalho do profissional. Aí você diz assim, ai, prof, mas é difícil. É tudo isso para ser um tarólogo? Gente, é tudo isso para ser arquiteto, é tudo isso para ser médico, é tudo isso para ser engenheiro, é tudo isso para ser qualquer profissional que tenha um trabalho de qualidade. O grande problema é que, no mundo do tarô, as pessoas realmente venderam a ideia, umas para as outras, de que estudar meia dúzia de carta é suficiente para você jogar carta bem. Claro que não é. Claro que não é. O que você precisa fazer? Você precisa entender o seguinte, que o tarô é um lindo caminho de vida. É lindo. Que é possível, sim, viver de tarô com dignidade. Que é possível, sim, receber um bom valor pelo teu atendimento. Esses atendimentos que eu tô falando, que mudam a tua vida, que impactam você, que fazem você ter grandes sacadas, né? Eles são de alto valor. E as pessoas vão perceber isso. Agora, eu te digo uma coisa. Beleza, por que a gente teme ainda ser profissional do tarô? Que informação você tem aí dentro de você que diz que tarô não é bom, que tarô não é digno, que tarô não é verdade, né? Porque às vezes você perde a oportunidade de viver uma vida maravilhosa sendo um tarólogo profissional, um tarólogo que vive a bandeira dos arcanos, né? Que mostra isso para a vida, que é bem pago por isso, simplesmente porque alguém te deu uma informação de má qualidade. E talvez ela deu essa informação porque ela acreditava que isso fosse verdade, ela não tinha o crivo de razão, ela não tinha pontos de vista suficientes para fazer isso, e te disse isso e você tomou como verdade. Tá na hora de você ter novos valores sobre o tarô. Tá na hora de você ter novos valores sobre essa profissão. É a minha grande bandeira de vida. É dizer para as pessoas que ser tarólogo é algo digno. Eu vou viver para que isso aconteça. Mas eu sei que talvez demore muito mais do que o meu tempo de vida. Talvez as novas gerações, talvez não, certamente as novas gerações colherão esses frutos que a gente está aqui fazendo hoje, que o tarô é algo digno. Porque tem muita ciência, tem muita área holística recente, que não tem 10 anos, que hoje é vista como profissão, que as pessoas ganham bem por isso, fazem várias capacitações, formações, tem diploma, tem reconhecimento. E o tarô, que está aí há 500 anos, não tem. Por quê? Porque não fizemos ainda o trabalho de usar direito a informação que temos sobre o nosso instrumento de trabalho, que é o tarô. Temer começar, né, é porque a gente acha que a gente vai começar perfeito. Então, quando a gente começa, mesmo que você tenha só 10% de perfeição, já é o grande passo. A gente não deve esperar estar perfeito para começar. A gente tem que começar. O aprimoramento é todo dia. Não existe perfeição, gente. Nada.
O que existe é o perfeito aperfeiçoamento. Quando você tiver o perfeito aperfeiçoamento como medida, você sairá do peso da perfeição e será muito mais prático na sua vida. Em tudo. Com tarô, inclusive. Tá bom? Olha o pessoal aqui falando bastante. Bom dia, pessoal. Pessoal que chegou agora. A Estelita dizendo que a Virginiana, ela precisava ouvir isso, né? A Regiane, nossa querida também, Taróloga da Manhã. Dierone, por exemplo, no início eu aprendi que não podia tirar cartas para mim mesmo. Agora, com as informações corretas, estou me reformulando. Exato, um tarólogo precisa tirar tarô para si mesmo. Precisa tirar, porque não adianta a gente ser hipócrita. O que é ser hipócrita dentro do mundo do tarô? Eu aconselho todo mundo com o meu tarô, mas o meu tarô não serve para mim. Eu não posso me aconselhar com o meu instrumento. Sabe qual que é o problema? É porque o tarô jogado para nós mesmos é o mais alto dos desafios. Evidente, é por isso que muita gente acha que não rola e tal. Mas por quê? Porque você é o seu consulente mais chato, você mesmo. E aí, né, quando você se liberta, você entende isso, você percebe que no dos outros é refresco. Aquele, né, fez toda uma live poética para terminar com essa citação popular. Mas é isso, né? No dos outros é refresco. Isso que é quando a gente não joga pra gente, né? Ou seja, a gente precisa sim trazer a experiência de reformulação e de formação pessoal com o tarô pra gente também saber que dói no outro. Assim, pra gente saber também que essa informação, dada de qualquer maneira, às vezes é terrível. Então é aqui que a gente entende empatia. Obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho, pela energia positiva. Vocês alegram o meu dia. Muito orgulho de vocês. Muito orgulho, né, da vontade de olhar o tarô de maneira diferente. Tamo junto, né? Aqui o Dierone, Tarólogo da Manhã, a Laliane, pessoal aqui que incansáveis, tentando todos os dias, né, se aperfeiçoarem. E isso vocês têm que ter muito orgulho. Vocês têm que ter muito orgulho dessa busca, né? Entendendo os desafios, entendendo sim o desafio de jogar para si, o desafio de jogar para o outro, o desafio de começar, o desafio de ler, tudo isso. E aí o que acontece? Quando a gente vai vivendo tudo isso, a gente percebe, né, que a formação, ela é a parede pronta, né? Mas não significa que a obra não esteja concluída. A gente sempre dá para melhorar a parede. Informação é o tijolo que faz a gente construir a parede, né? Sabendo usar bem os tijolos, a gente tem uma linda construção para nossa vida, tá bom? E um excelente dia para vocês. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau!